Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. É muito legal estarmos de novo no nosso encontro semanal com o seu programa ABP TV, falando hoje sobre efeitos do consumo de cannabis na gravidez e no pós-parto. Dois especialistas, Dr. Frederico Garcia, direto de Minas Gerais, Dr. Sérgio Tamay, direto de São Paulo. Nós vamos assistir um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar. O mês de outubro é conhecido pela campanha Outubro Rosa, chama a atenção para a luta contra o câncer de mama. Pensando nisso, a ABP programou temas para falar de saúde da mulher à luz da psiquiatria, colaborando com esta campanha. No programa desta semana, o ABP TV discute o efeito da substância psicoativa ilícita, mas consumida por gestantes no Brasil e no mundo, a cannabis, sendo muito provável que os números conhecidos estejam abaixo da realidade. O uso desta substância por gestantes e lactantes está relacionado ao prejuízo, não só para si mesma, como para o feto e o bebê. Você também pode participar desse programa. Quer saber como? Põe no ar. Para participar é muito fácil. Basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABP TV. É isso aí, você também pode mandar a sua dúvida através aqui desse espaço de comentários no Facebook. Eu quero dar meu boa noite aí para Edjaí Plaza, Kleiber Sobral, lá de Boa Vista, Roraima, na fronteira Brasil e Venezuela. Um abraço. Catiane Araújo, Ceissa Matos, todos estão aqui com a gente. E eu vou dar meu primeiro boa noite ao Dr. Frederico Garcia, direto de Minas Gerais. Boa noite, Dr. Frederico. Boa noite. Em nome do Dr. Antônio Geraldo, nosso presidente, toda a equipe da ABP, agradeço muito a sua participação voluntária, está aqui se dispondo a participar deste programa essa noite. Eu já vou lhe passar a primeira pergunta que chegou pelo Linha Direta. A que se deve o aumento do uso de substâncias psicoativas nas mulheres em todo o mundo? Bom, os estudos têm apontado 4 fatores. O primeiro é a disponibilidade das drogas, né? Com a mercantilização desses produtos, houve um crescente, né, de oferta, o que permite com que mais mulheres experimentem e acabem utilizando, às vezes, de maneira regular. O segundo fator é a questão da percepção de risco, né? Houve uma redução da percepção de risco das drogas nos últimos anos, sobretudo da maconha, por várias razões, questão de divulgação de dados errados, né? Apenas divulga-se muito dos efeitos benéficos e fala-se pouco dos outros efeitos que a droga pode causar, né? Há também uma questão que é de aceitação, né? As pessoas têm aceitado mais, sobretudo com o aumento da prevalência do uso de álcool, né, pela nossa população. E o quarto, há uma redução da idade de experimentação, né, que tem a ver com esses 2 primeiros fatores, que faz com que um número maior de mulheres experimentem muito cedo e continuem fazendo uso ao longo da vida, né? Então, esses 4 fatores têm contribuído muito para esse aumento do uso de drogas por mulheres, mas também na população de uma maneira geral. Ok, muito obrigado, doutor Frederico. Como o Diego mesmo colocou na tela, aproveite que nós estamos começando agora essa nossa conversa sobre efeitos do consumo de cannabis na gravidez e no pós-parto. Compartilhe esta publicação ao vivo, compartilhe essa transmissão com aquela pessoa que você acha que se interessa por este assunto. Muito interessante. Eu vou dar meu boa noite a Rita Marques, a Adna Soares, a Marisa Guerra, Neise Fernandes. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo Facebook. Dr. Sérgio Tamay de São Paulo, boa noite. Boa noite. Em nome do nosso presidente, Dr. Antônio Geraldo, de toda a equipe da ABP, também agradeço a sua participação voluntária. E eu vou perguntar o que leva uma mulher gestante ou lactante ao consumo de substâncias psicoativas como a cannabis. Aquilo que o Dr. Frederico colocou, acho que uma percepção do risco diminuída, né?
acredito que existe também um movimento social, acho que existe toda aquela questão da década de 60, em que o pessoal começou a usar de maneira mais intensiva. Existe uma geração que usou maconha, né? E ela se tornou uma droga, digamos assim, mais tolerada em termos de seu uso, né? E eu acho que atualmente a gente está passando por um momento em que existe um movimento e, de fato, um lobby para aumento do uso, né? Quer dizer, é uma campanha organizada mesmo. Acho que existem interesses econômicos muito importantes, né? A gente vê uma regressão, por exemplo, o tabaco é uma indústria meio que condenada no mundo aí, e agora você vê todo um movimento, um investimento alto de dinheiro, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, onde você tem vários estados legalizando o uso, né? Então existe uma indústria que está se montando em cima disso e faturando bilhões, né? Só que existe aquela questão, né? Eu imagino que se faz isso e não se tem ainda, por enquanto, a ideia das consequências do que advém disso, né? Mas eu acredito, assim, e os estudos indicam que há consequências, né? E a questão do uso de substâncias, no caso da maconha, segue a mesma questão da lógica do álcool, né? As gerações, as crianças são submetidas ou colocadas frente a essa questão dessa promoção, né? Subliminarmente até. Então o uso vai sendo cada vez mais precoce. Agora, tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Quer dizer, a maconha de agora, se a gente for pensar da maconha que era inofensiva na década de 60, a gente sabe que o conteúdo de THC, né, da maconha de agora é em torno de 25 vezes maior a concentração de THC na maconha atual do que o que você tinha na década de 60. Então, realmente, e também as vias de uso, né? Nos Estados Unidos estão se usando agora óleo de essência do óleo da maconha, né, para fazer, por exemplo, doces, tem chocolate, né? E essa concentração é muito maior do que a gente teve nas últimas décadas. Então, as consequências provavelmente são potencialmente danosas e preocupantes. Obrigado, doutor Sérgio. Muito obrigado. Aproveite agora, são 21h10, horário de Brasília. Estamos aqui conversando sobre efeitos do consumo de cannabis na gravidez e no pós-parto com os dois especialistas, Frederico Garcia, direto Belo Horizonte, e doutor Sérgio Tamay, direto São Paulo. Aproveite, faça a sua pergunta aqui através dos comentários do Facebook. Vamos explorar bastante esse assunto, ou através do nosso canal, se você está no site da BP, através do nosso canal no Linha Direta. Doutor Frederico, quais os principais riscos do uso de cannabis durante a gestação, tanto para a mulher quanto para o feto? A gente não pode esquecer que a principal uso da cannabis ainda é feito por via fumada, né? Só o fato de você fumar ou ingerir a fumaça da combustão de alguma coisa, né? A gente ingere também uma série de substâncias tóxicas pela combustão, né? Dentre elas o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é uma substância que bloqueia, né, o transporte de oxigênio. E quando esse bloqueio ele é definitivo, então a mãe acaba precisando de mais hemoglobina, né, que é a substância que transporta o oxigênio, para conseguir aportar ao bebê a quantidade suficiente de oxigênio. A analogia do que acontece com as mulheres grávidas que fumam cigarro, né, esses bebês tendem a nascer com um peso menor, né? Além disso, a gente já sabe, existem 3 grandes estudos que mostram isso, que a exposição do bebê ao THC, ou as substâncias da maconha, né, nascem com
algumas deficiências, né, faltas de algumas substâncias no cérebro, como receptores de dopamina, e que isso predispõe eles a terem um uso de drogas mais precoce e mais intenso do que as crianças que não foram expostas. Então, há um aumento do risco de se tornar dependente durante a vida adulta. Há também um atraso nessas crianças que são expostas no desenvolvimento da linguagem e da capacidade de expressão verbal, o que faz com que eles tenham mais dificuldades escolares e isso prejudica eles também do ponto de vista cognitivo de aprendizagem. Né? Para a mãe, a maconha, ela tem que entender que a maconha interfere, né? Nesse processo da gravidez, à medida que ela muda o modo como a gestante utiliza a glicose e libera a insulina. Então, essas mães são mais predispostas a desenvolver diabetes gestacional e as complicações que seguem. Né? Além disso, né, a maconha, por ser uma substância que interfere no funcionamento da anestesia, ou seja, ela causa bradicardia, ela interfere no metabolismo de certos anestésicos, isso faz com que durante o parto, né, elas também corram o risco de terem complicações por causa da anestesia. Ou seja, é muito complicado, né, de falar que existe segurança em se fazer um uso da maconha. E existe um estudo recente, né, com essa ideia de que a maconha pode diminuir os episódios de vômito durante a gravidez, né, que mostrou que as mães que têm usado maconha para prevenção de náuseas têm um risco maior de terem filhos com microcefalia. E isso também é uma coisa bastante problemática. Né? Como o Tamay destacou agora há pouco, né, é claro que nós só vamos saber as consequências disso no longo prazo quando a gente tiver muitas pessoas utilizando. Mas eu espero que as pessoas tenham sabedoria para não ter que esperar uma epidemia, como foi a epidemia do cigarro, do tabaco, né, para concluir que existem riscos, apesar dos benefícios que supõe-se, né, ou se atribui à maconha atualmente. Ok, muito obrigado, doutor Frederico. Meu boa noite aí a Marisa Guerra, a Jamile Coelho, a turma da Clínica Novo Nascer. Muito obrigado pela audiência, diversas pessoas nos acompanhando. Doutor Sérgio, chegou uma pergunta aqui através do site da ABP, no canal da Linha Direta, que é do Yuri Notaro. Ele pergunta, o cannabis pode ser considerada a substância ilícita mais utilizada por gestantes? É uma das mais utilizadas, né? Eu diria que, assim, talvez, existe o tabaco, então, que ela é mais utilizada, né? Acho que a cannabis deve ser a segunda ou a terceira droga. Geralmente você tem tabaco, como a droga mais utilizada, e o álcool, né? A cannabis fica entre essas três, digamos assim. Terceiro lugar. Obrigado, doutor Sérgio. Doutor Frederico, a Marisa Guerra, que eu dou boa noite, que está aqui com a gente também no Facebook, ela está perguntando se a cannabis atinge um bebê. Sim, sim. Na verdade, a placenta ela é totalmente transponível, né, pelas drogas lícitas e ilícitas. Né? Então, o THC, os outros canabinoides passam pela placenta e vão agir no desenvolvimento do bebê. Né? Nessa ação no desenvolvimento, a gente já sabe que interfere na formação do sistema nervoso central, por exemplo, e que isso pode causar déficits escolares para a vida na frente do bebê. Né? A outra coisa que a gente tem que lembrar é que durante a amamentação, né, as substâncias, os canabinoides, por eles serem muito lipofílicos, ou seja, solúveis em gordura, eles também são secretados pelas glândulas mamárias e o bebê acaba recebendo alguma quantidade dessas substâncias durante a amamentação. Né? Bom, se num adulto causa mais sonolência, causa um aumento do apetite, isso provavelmente também impacta no desenvolvimento dessa criança se a mãe ela é consumidora de cannabis. Né? E aí também, destacando o que o Sérgio falou agora há pouco, né? Há uma mudança da questão da cannabis nos últimos anos, né? Ou seja, um aumento muito importante da quantidade
de THC e uma diminuição do canabidiol, que é uma substância que antagoniza o THC. Então, assim, essa ideia de que a maconha hoje ela é segura, ela é uma ideia que é contraposta, né, pelo fato de que as quantidades de substância ativa são muito altas e, por consequência, causam consequências bastante importantes. Então, o bebê também vai receber quantidades bastante importantes de THC e isso, muito provavelmente, trará consequências para ele durante seu desenvolvimento intrauterino e depois durante a vida. Obrigado, doutor Frederico. Inclusive, com relação a essa questão da ação, né, da cannabis, a gente sabe que os receptores endocannabinoides, né, principalmente do tipo 1, eles estão presentes na placenta, estão presentes inclusive numa fase anterior, que é até mesmo na fase da migração, né, do embrião até para o útero, né, da implantação, inclusive. Então, existem receptores do tipo 1 de endocannabinoides na trompa de Falópio, no útero. Então, a própria questão da implantação do embrião pode ser alterado, né, em relação a isso. Então, a diminuição da motilidade, né, da migração desse óvulo fertilizado aí, podendo ter um risco, por exemplo, de gravidez ectópica, já que ele pode até, inclusive, não migrar para o útero, né? Ou então, uma dificuldade de implantação desse embrião também. Então, a questão de possibilidade de um aborto espontâneo também é de se levar em consideração que isso possa acontecer. Por exemplo, a ação, por exemplo, existem já estudos que dizem que a captação de ácido fólico pela placenta pode ser diminuída em função do uso de cannabis. Então, imagine, o ácido fólico é extremamente importante, né, para a formação do embrião. Então, realmente é algo que preocupa. Então, e como a gente está vendo, a questão das doses, da frequência com que era utilizado, realmente pode causar sérios prejuízos, né, no desenvolvimento embrionário. Talvez isso explique por que muitos desses bebês geralmente nascem com baixo peso, né, e com atraso de desenvolvimento fetal mesmo, quando você vai fazer o pré-natal. Isso tem alguns estudos que falam sobre isso também. Já aproveita a sua conexão, tem uma pergunta aqui que chegou pelo nosso Facebook, da Jamile Coelho Nascimento. Ela pergunta qual seria a melhor forma de retirar essa droga quando já existe um hábito vício. A política de redução de danos é a melhor opção para na sua percepção? Olha, na verdade, eu acredito que assim, eu acho que não é só cannabis, né? Eu acho que durante a gravidez a gente tem até algumas questões, né, de medicações. No primeiro trimestre a gente tem que evitar qualquer tipo de substância, né? Inclusive ácido acetil salicílico, aspirina pode ser deletéria, né, no primeiro trimestre, né? Por exemplo, nós em psiquiatria temos um problema tremendo com pacientes com transtorno afetivo bipolar que querem engravidar e os estabilizadores de humor, de uma maneira geral, são todos teratogênicos. Então, a questão assim, a questão da redução de danos é usar menos. Ok, mas o ideal seria não usar, né? Porque realmente é algo que com certeza causa dano. Frederico, vamos responder aqui a Maria Guerra Fonte Boa. O uso de alguma substância que inibe a vontade de usar a maconha ou cigarro também afeta o feto? Infelizmente, a gente tem poucas substâncias, né, conhecidas que possam, de fato, diminuir essa vontade, né, da mãe. Mas eu acho que a gente tem que destacar o seguinte, a gravidez é um período muito favorável, né, a um trabalho de retirada e interrupção do uso da droga. No mundo ideal, né, o que a gente desejaria é que a mãe interrompesse no dia seguinte e não tivesse exposição ao feto, né? Mas, às vezes, a gente precisa trabalhar com elas algumas semanas, alguns meses, para que ela consiga reduzir e interromper o uso, né? Existem algumas medicações que a gente pode utilizar para diminuir sintomas, né, durante a gravidez. De fato, o feto vai ser exposto a essas substâncias, né?
Mas eu acho que o benefício que a gente traz, tratando, né, tanto com farmacoterapia, quanto com psicoterapia, quanto com outras ajudas para essa mãe, vão muito além, né, da ajuda de simplesmente interromper o uso da maconha durante a gravidez, né? Essa janela de oportunidade, muitas vezes, é uma janela que ajuda, né, tanto a essa mãe a conseguir interromper o uso da maconha, mas também a se investir, né, na maternidade, em assumir um comportamento de vida que seja mais saudável, que seja compatível, né, com aquela gestação e também depois com assumir o papel de mãe e o papel de cuidadora desse bebê no longo prazo. Então, assim, redução de danos pode ajudar, mas não é o ideal, né? Eu acho que o papel mais importante da redução de danos, nesse caso, é criar o vínculo com essa mãe, né, e permitir um trabalho, né, de tratamento dessa dependência no longo prazo, de preferência antes do nascimento desse bebê. A gente não pode esquecer que, como o THC é muito lipofílico, ele se gruda na gordura, né, esse THC, mesmo depois que ela interromper, vai ser liberado por um tempo, né, que vai até 28 dias, em média, e isso também tem um impacto sobre o feto durante a gestação. Então, o ideal mesmo, né, as mulheres que consomem cannabis ou maconha, né, é que, se elas desejam engravidar, elas interrompessem esse uso entre 1 e 3 meses antes de tentar engravidar, porque, mesmo sem fumar, né, ainda existe um impacto que pode ocorrer sobre esse bebê por causa da liberação da reserva gordurosa do THC e de outros canabinoides. Muito obrigado, doutor Frederico. Doutor Sérgio, vamos responder aqui a Vera Albuquerque. Ela pergunta se a cannabis é tão nociva quanto o álcool para o bebê. Assim, ambas as drogas são nocivas, né? É difícil você quantificar, né? Quer dizer, são drogas diferentes, né? Os perfis são diferentes, né? Na verdade, assim, ambas são bastante nocivas, né? Em termos de consequências, se a gente for ver aquilo que o Dr. Frederico colocou, baixo peso, probabilidade de déficits de cognitivos posteriormente, isso, em termos de consequências, são muito semelhantes. São drogas muito deletérias, digamos assim, né? E, assim, a questão do álcool preocupa porque o álcool, em termos de frequência, é muito mais utilizado, inclusive, do que a maconha em si, né? Quer dizer, provavelmente, se não me engano, assim, a maconha está em torno, assim, de 5%, né, das grávidas. Álcool é pelo menos o dobro, em termos de prevalência. Então, acho que pensar em termos de dano, o álcool é bastante danoso. Obrigado, doutor Sérgio. Eu sempre acho interessante essas perguntas, né? Porque, na verdade, assim, dirigir a 130 por hora é mais perigoso que dirigir sem cinto, né? São dois fatores de risco distintos, né? Que podem levar a complicações bastante importantes, né? Então, acho que eles têm que considerar isso. A única diferença entre o álcool e a maconha é que, como populacionalmente o álcool é muito mais utilizado e a gente tem acompanhamentos a longo prazo, né? A gente sabe que o álcool causa uma síndrome alcoólica fetal, né, que é uma síndrome bastante grave, que implica em alterações no desenvolvimento, dificuldades cognitivas, malformações do rosto, formação cardíaca, enfim, de uma série de danos que a gente conhece bem do álcool, né? Mas voltando, né, a maconha hoje não é a maconha de antigamente. E como a prevalência de experimentação e de uso regular é mais baixa, a gente não tem tanta informação quanto a do álcool. Mas a gente pode pressupor, até por analogia e pelos estudos que estão surgindo, né, nas regiões do mundo onde se consome muita maconha, né, onde a maconha é liberada, como a Holanda, como o Colorado nos Estados Unidos, né, que essa prevalência de alterações fetais que se tem observado tem alguma relação com a maconha. Talvez a gente ainda não possa falar de uma síndrome maconho fetal, como existe por alcoólica fetal, né? Mas daqui 10, 15 anos, se a gente continuar nesse aumento
do consumo e da exposição de mães à maconha, né, isso pode acontecer. Também lembrando, né, para as mães, o uso passivo da maconha, né? Apesar de algumas mães não fumarem maconha, mas o fato de elas estarem próximas de pessoas que fumam a maconha, né, elas acabam se expondo aos mesmos fatores deletérios como se elas estivessem fumando, né? Então, o uso passivo da maconha também é prejudicial para o bebê e a gente tem que se lembrar disso também. Nos Estados Unidos, no Colorado, tem uma preocupação com o pessoal que, quando a gente fala de uso de maconha aqui no Brasil, a gente fala principalmente do fumado, né? Nos Estados Unidos, agora, você tem chocolate com maconha, tem doces de maneira geral, né? Então, de maconha. Então, se amplia, né, a gama de possibilidades de ingesta, né, de cannabis, né? Então, quer dizer, lá nos Estados Unidos não é só questão do baseado em si, mas você pode ter outras maneiras, estão se criando outras maneiras de ingerir. Então, o controle fica bem mais difícil, né? Isso não chegou aqui no Brasil, né, porque aqui não é liberado, mas provavelmente isso nos Estados Unidos já é um fator de preocupação lá. Doutor Sérgio, são 21 horas e 28 minutos, estamos aqui conversando no seu programa ABP-TV sobre efeitos do consumo de cannabis na gravidez e no pós-parto. Ainda dá tempo, mande a sua pergunta através aqui dos comentários e também compartilhe esse vídeo, compartilhe essa transmissão ao vivo. Doutores, como muitas perguntas estão chegando aqui e o nosso tempo também é limitado, eu vou tentar, vou fazer de repente 2 perguntas em uma só e vou colocar para debate com os dois, começando com o doutor Frederico. Vamos lá. A primeira pergunta é de Catiana Araújo. Ela pergunta: crianças cujas mães consumiram maconha durante a gravidez tendem a ter características que podem comprometer sua vida emocional e social? E junto com essa pergunta, eu vou passar a pergunta também do Edjair Plaza. Pergunta: os recém-nascidos podem apresentar abstinência no pós-parto imediato? Se sim, como lidar com essa situação? Por favor, comece, doutor Frederico. Olha, esses 3 grandes estudos que eu me referi falam que essas crianças elas ficam mais vulneráveis ao consumo precoce de drogas, né, e ao desenvolvimento de um consumo exagerado de drogas outras que a maconha. Há também prejuízos cognitivos que já foram demonstrados e que isso vai ter implicações para o resto da vida desses bebês, né? Não é descrito na literatura a abstinência pela maconha durante o nascimento, né? Existem alguns relatos que falam que essas crianças, quando a mãe não consome a maconha durante a amamentação, elas podem ficar mais irritadiças, ter dificuldade de dormir e isso pode também complicar a vida dos bebês. Não existe nenhum tratamento específico ainda, porque é pouco descrito, pouco conhecido, né? Mas é sempre importante dos pediatras e dos obstetras que acompanham essas mulheres estarem atentos ao aparecimento desses sintomas para que eles possam ser abordados e observados caso precise de intervenção. Doutor Sérgio? Então, em termos desses 3 estudos, um é o de Ottawa, que acho que provavelmente o Felipe está falando, o outro que é de Pittsburgh, e o outro é um estudo um estudo holandês, né? Então, o estudo canadense ele fala de maior frequência de distúrbios de conduta, né? Em termos de idade pré-escolar. No estudo de Pittsburgh, estudo americano, fala de maior probabilidade de delinquência juvenil nessas crianças aí, e todos eles parece que assim, somente o risco de uso de maconha posteriormente, né, parece que a probabilidade de uso de maconha é maior também. Então, porque assim, aquilo que o Dr. Frederico colocou entre as alterações cognitivas, você tem um momento da impulsividade, né, quer dizer, do controle, eles têm uma deficiência de controle de impulsos, muitas vezes, né? Isso pode levar a essas alterações aí, né? De comportamento. Então, de fato, esse uso, quer dizer, o uso foi durante a gravidez, né? Mas traz consequências, né?
muito depois também. Quer dizer, então, em idade pré-escolar, na adolescência, esses indivíduos têm uma tendência maior a ter essas alterações de comportamento. Obrigado, doutor Sérgio. Mais uma pergunta também que eu vou passar para os dois, começando agora pelo doutor Sérgio, é da Moema Madeira. Ela começa a mensagem dela: doutor Frederico e doutor Sérgio, parabéns, boa noite. Os estudos que falam sobre os possíveis efeitos da cannabis no bebê excluíram o uso de outras drogas concomitantemente? Sim, pelo menos os estudos, né, os dados, né, que o professor Frederico colocou e aquilo que a gente está reportando, né, vem principalmente desses 3 estudos, né, que a gente está colocando aqui. Eles fizeram uma análise excluindo a possibilidade do fator disso ter sido causado por outras drogas. Isso foi isolado, né. Então, com certeza, o fato de, obviamente, a mãe ter usado, por exemplo, o tabaco, isso tudo foi pesado também. Então, isso que está sendo relatado são dados referentes àquilo que seria da maconha, do uso da cannabis. Obrigado, doutor Frederico. Participe, por gentileza. Na verdade, esses estudos têm um tamanho amostral que é suficiente para isolar esses fatores e poder dizer o impacto real da maconha. É óbvio, né? É difícil da gente fazer estudos perfeitos que isolam todos os fatores sociais, psicológicos, de saúde, que possam contribuir, de fato, para essas alterações, né? Mas eu acho assim, à luz das informações que nós temos hoje, ainda que elas sejam imperfeitas, né, o alerta que a gente tem que dar é um fator de risco, melhor evitar a exposição, porque, né, a gente não sabe, ainda que a gente tenha sugestões fortes de que essas alterações aconteçam, né, esse estudo tem defeitos, tem problemas, mas a melhor luz da informação é evite a maconha durante a gravidez e, com isso, beneficie seu bebê e beneficie a sua gravidez e seu corpo. Essa acho que é a mensagem mais importante que a gente pode tirar desses estudos. Doutor Frederico, chegou uma pergunta aqui através do site da BP, no canal Linha Direta, é do Ernesto Reis. Ele pergunta: as dificuldades e estresse gerados pela gestação podem representar um fator de risco, sendo o consumo uma forma desadaptada de manejar as emoções negativas geradas nessa fase? Existe essa teoria, né, que é a teoria de você aliviar as emoções negativas com o consumo de drogas, né? Bom, é uma maneira, né, que na verdade ela não vem da gestação, ela normalmente vem de uma fase anterior da gestação, né? Eu costumo usar uma imagem com os meus pacientes, né? A droga é como se fosse um atalho, né, que evita a gente de ter que enfrentar, né, as emoções negativas, as dificuldades, e ela simplesmente leva a gente para um mundo meio idílico, né, que não tem sofrimento, não tem mal-estar, não tem coisas ruins, né? É claro que a gente não pode culpabilizar as mães, né, assim, porque culpabilização não resolve o problema e cria mais mal-estar, rompe vínculo com as equipes, né? Essa maneira desadaptada tem que ser tratada com a mãe, né? Às vezes com psicoterapia, às vezes com abordagens motivacionais, para que ela consiga, né, de outras maneiras, com outros mecanismos de defesa, enfrentar, né, as dificuldades que ela vai enfrentar durante a gestação, né, que são várias, né, a relação dela com o bebê, a relação dela com a maternidade, dela de mudar de posição, né, um pouco deixar o papel de ser só uma mulher, né, e tornar-se também mãe. Tem vários desafios que ela tem que enfrentar, mas a maconha não é a melhor maneira de enfrentar, definitivamente, porque simplesmente ela não permite esse crescimento que ela vai ter que fazer durante a gestação para dar conta disso. E cabe a nós, né, enquanto médicos, psiquiatras e as equipes de saúde, ajudar durante o acompanhamento, né, da gravidez a essas mulheres a enfrentar isso aí de outras maneiras, desenvolver os mecanismos de defesa que eles consigam viver melhor. Obrigado, doutor Frederico. Doutor Sérgio, vamos responder aqui a Mariana Lemos, que também mandou a pergunta através do Linha Direta da APP. Ela pergunta: mães podem não revelar o uso ou a quantidade exata deste consumo
por medo de serem julgadas, repreendidas ou mesmo punidas? É possível, é possível. É possível que elas possam ocultar, né? Mas, assim, dentro de uma anamnese, né, normalmente o obstetra, né, deveria fazer também perguntas relativas, não só a maconha, mas a tabaco, como faria para uso de álcool, né? Isso tem que ser pesquisado. Faria parte, né, de uma anamnese, inclusive de um pré-natal, né? Isso tanto álcool quanto tabaco quanto maconha, né? Realmente é possível que ela possa estar omitindo, né? Agora, existe a questão, né, porque assim, se ela vai cobrir a questão do tabaco, ela pode também omitir a questão do álcool também. Mas isso é uma das questões que tem que ser perguntada, não só para paciente, mas numa anamnese, tirada de uma história, isso tem que ser pesquisado. Na verdade, os testes, né, que fazem a comparação entre o discurso da mãe e a análise do cabelo, né, que é uma maneira relativamente precisa de saber se há um uso, né, mostram que quase 55% das mães não relatam, né, corretamente o uso da droga. Ainda existe muita questão do estigma, né, e isso precisa um pouco ser desfeito, porque a sociedade culpabiliza elas, né, do fato de elas estarem utilizando drogas, né. Mas é muito importante para as mães informarem, né, aos obstetras sobre esse uso, para que os obstetras possam antecipar consequências disso do ponto de vista obstétrico, mas também do ponto de vista pediátrico, uma vez que a criança terá nascido. Eu acho que isso é importante, eu acho que essas campanhas que a gente faz, porque se faz muito com relação ao tabaco, com relação ao álcool, maconha também, acho que a questão da informação, acho que tabaco e álcool, acho que já está mais divulgado, né? Talvez a maconha não tenha sido tão divulgada. Essa iniciativa que a gente está tendo aqui, acho que vai ser extremamente importante, acho que talvez até mesmo para os colegas, né, na área da obstetrícia também ter noção, né, dos prejuízos, né? Acho que a questão da informação é extremamente importante, né, para as mães também, né? Porque de fato, existe uma certa glamorização da questão da maconha, né? Já ouvi falar assim, o pessoal que condena o tabaco veementemente, mas a maconha, assim, não, maconha é natural, sabe, aquela conversa é orgânica, então há talvez uma permissividade e a ideia, né, falsa de que a maconha não é tão prejudicial assim. Acho que realmente para combater isso é com muita informação também. Ok, obrigado. Doutor Frederico, vamos responder aqui ao João Pedro. Ele fez a pergunta também através aqui dos comentários do Facebook. Ele pergunta se o uso da cannabis durante a gestação é fator predisponente para futuros transtornos psiquiátricos, como a esquizofrenia ou o transtorno do pânico para o rebento? Bom, os estudos que avaliaram as crianças não são tão longos para dizer isso, né, para confirmar essa informação. Só que se a gente observar, um dos estudos sugere que os déficits que são encontrados nas crianças durante a infância delas são muito parecidos com os déficits que são encontrados com os pacientes que têm esquizofrenia logo no começo da doença. Então, eu acho que também, aí já uma analogia, né, por extensão, a gente pode dizer que provavelmente o uso intrauterino da maconha também aumenta o risco de doenças mentais, entre eles a esquizofrenia, né? Mas, de novo, há uma limitação porque nós não temos ainda dados, estudos que sejam longos o suficiente para confirmar isso. Tem uma outra ressalva que a gente tem que fazer, que nós também temos um tempo de exposição relativamente curto a essas maconhas que são de alta potência que hoje a gente encontra no mercado. Eu temo muito, né, porque há uma mudança do perfil da droga maconha, né, há uma inserção de novas drogas no mercado de uma maneira muito rápida,
E a gente não consegue hoje antecipar completamente quais serão essas consequências para as futuras gerações. Então, acho que isso tem que ser uma preocupação social e de saúde pública, né? Porque a gente pode pagar um preço muito alto no futuro por não ter feito esses alertas e essas discussões antecipadamente. Bom, por outro lado, a gente sabe que o uso de maconha nesse período da gravidez aumenta o risco, aumenta a chance do indivíduo fazer uso de maconha posteriormente quando adulto. E a gente sabe que existem alguns estudos, né, que indicam que o uso de maconha, né, mesmo na idade adulta, aí, aumenta o risco de desenvolvimento de quadros psicóticos de até 7 vezes, né? Só se por tabela, né? Se não for diretamente, mas se o uso de maconha na gravidez predispõe o indivíduo a usar maconha na idade adulta e o uso na idade adulta aumenta o risco de quadros psicóticos, então a gente pode dizer que realmente a gente pode fazer um raciocínio de que isso possa acontecer. Ok, obrigado, doutor Sérgio. Vamos lá, doutor Frederico. Vamos responder aqui a Tuísa Moraes. Ela pergunta se o uso da cannabis durante a gestação pode ocasionar o transtorno do espectro autista na criança. Não tem como responder isso, infelizmente, né? Mas porque não existem dados, relatos sobre isso diretamente. Mas, de novo, né, ressaltando, nós não podemos excluir um risco, né, que existe, mas especificamente para o transtorno autista não tem essa informação. Ok, obrigado. Doutor Sérgio, vamos responder aqui ao Fábio Veloso. Ele pergunta, diante da interrupção do consumo de cannabis, é importante preparar a mulher para o possível surgimento de sintomas da síndrome de abstinência? Olha, existe um perfil, infelizmente o perfil da cannabis, que assim, ela é lipofílica e ela fica armazenada nos tecidos, né, durante um bom tempo, né, até um mês. Então, na verdade, a síndrome de abstinência, nesses casos, costuma ser mais suave, nesse sentido, até porque você tem droga circulante no organismo durante um bom tempo. Então, a síndrome de abstinência não tende a ser tão importante como você teria, por exemplo, para álcool, ou então para nicotina, ou outras drogas, né? Acredito que, assim, a grande questão que acho que, assim, essa questão do uso da intensidade também tem que se colocar dentro de um contexto, né? Às vezes, existem pessoas que, de fato, fazem um uso bem mais constante, pesado, né, dentro de uma característica que, como o Dr. Felipe coloca, assim, às vezes a questão do uso é anterior, né, e tem outras variáveis que pode estar determinando isso, mas do ponto de vista de síndrome, assim, de abstinência específica, assim, química, eu diria que, assim, ela é bem menos determinante do que o que determina o comportamento em si de uso, da busca do uso da cannabis. Qual o comportamento que determina, né, como foi colocado, né, numa outra pergunta, né, se a questão do uso da cannabis tem a ver com a maneira como a pessoa lida com conflitos ou frustrações ou coisas que valham, né? Acho que essa questão que envolve trabalhar essa questão, acho que é mais importante aí. Ok, doutor. Doutor Frederico, vamos responder aqui a Deise Lucas. Ela pergunta se já existe algum tratamento farmacológico estabelecido para a dependência de cannabis. Específico, infelizmente, ainda não, né? O que a gente faz com o tratamento farmacológico, né, é auxiliar o paciente durante o período de abstinência, sofrer menos sintomas de abstinência, né? À medida que ele vai passando, né, a abstinência da maconha, a ter sintomas que não impliquem, né, em novas recaídas, ou que diminuam o número de recaídas, né? Mas, infelizmente, ainda nós não temos uma droga só, um medicamento só, que possa ser utilizado para a interrupção da maconha.
O Paulo Favareto, ele pergunta: a utilização de cannabis durante o aleitamento materno promove a passagem de THC ou outros canabinoides para o lactente por meio do leite? Quais os riscos para o bebê? Eu já falei isso agora há pouco, né? Na verdade, há uma passagem, né, de uma quantidade de canabinoides pelo leite, né, por causa do aspecto lipofílico dele, né? E existem, né, em mulheres que são consumidoras muito regulares, relatos de que essas crianças ficam mais sonolentas e têm os sintomas do uso do THC. Então, também deve ser uma preocupação tanto do obstetra quanto do pediatra, né, de orientar essas mães que não interrompem o uso, que fazem um uso muito importante, de ter cuidado com essa amamentação, sobretudo porque elas também estão expondo, ao longo prazo, o bebê a substâncias psicotrópicas da maconha através do leite. Obrigado, doutor Frederico. Doutor Sérgio. Doutor Sérgio, está na conexão? Sim. Doutor Sérgio, são 21 horas e 48 minutos, horário de Brasília. Nós estamos encerrando o nosso programa. Muitas perguntas chegando, mas não deu. Nós até passamos um pouquinho do prazo de encerrar. Gostaria das suas considerações finais sobre a participação de hoje no programa ABP TV. Acho que foi uma iniciativa importante. Acho que dentro dessa questão do objetivo, que é nessa questão do Outubro Rosa, né, fazer esclarecimentos na saúde da mulher, acho que esse aspecto é um aspecto importante, né, a questão do uso da maconha é algo que está posto. Acho que, como eu coloquei, existe todo uma campanha, digamos assim, acho que até bastante organizada, no sentido de difundir o uso, né. A questão, fala-se muito da questão da legalização, mas isso já vem acontecendo nos Estados Unidos. A gente tem também aqui na questão do Uruguai, vizinho aqui. Acho que a gente esse ponto é um ponto importante para esclarecer as pessoas de que a questão da maconha e do uso, principalmente essa questão da gravidez, é algo extremamente importante de ser alertado dos potenciais riscos que esse comportamento de uso pode levar. Não só para a mulher, mas para os filhos, né? E são consequências que não são imediatas, de curto prazo, mas os estudos já podem, apesar de ainda incipientes, mas nos dizem que pode ter consequências aí a médio e longo prazo. Ok, obrigado, doutor Sérgio. Doutor Frederico, suas considerações finais sobre a participação na nossa edição de hoje. Para mim, foi, como sempre, um grande prazer estar aqui no ABP TV e poder fazer esse papel de educação e informação, né, ao público e aos nossos colegas. Eu acho que a mensagem mais importante é: usar drogas é bom, mas tem consequências, né? No caso da gravidez, essas consequências são terceirizadas, né? Porque elas vão ser postas a uma pessoa que não teve a escolha de usar ou não usar a droga, que é o bebê, o feto que vai nascer. Eu acho assim, nós vamos viver, né, grandes mudanças com relação a esse risco das drogas por causa dessa modificação da quantidade dos componentes dentro da maconha, da intensidade do efeito das drogas que estão sendo colocadas no mercado. E eu acho, né, que além das pessoas todas que deveriam tomar precauções com relação a esse uso, eu acho que as mães têm que tomar um uso, uma precaução mais importante, né, porque elas estão produzindo uma vida e elas estão também, quando expondo essa vida, né, expondo essa vida a riscos. Eu acho que isso deve ser considerado. Eu queria também destacar, né, a necessidade que os serviços, né, de acompanhamento de mulheres grávidas tivessem psiquiatras para abordar essas mulheres durante a gravidez, com relação à questão da droga, outras doenças mentais. Eu acho que isso também seria uma iniciativa do ponto de vista governamental, mas também dos serviços, outros serviços de saúde, muito importante, porque essa janela, né, da gravidez é uma janela muito importante para
mulher dependente química, para que ela possa se motivar a se tratar, abandonar a droga e assumir uma perspectiva de vida diferente. Então, mais uma vez eu agradeço ao nosso presidente, à diretoria da ABP, pela oportunidade e espero poder contribuir em outras ocasiões. Ok, doutor Frederico, gostaria de agradecer em nome de toda a equipe da ABP a participação brilhante do Dr. Frederico Garcia, direto de Minas Gerais, também a participação brilhante do Dr. Sérgio Tamay, direto de São Paulo, agradecendo muito a equipe de comunicação da ABP que faz com que esse programa chegue a você todas as segundas-feiras, 21 horas ao vivo aqui no Facebook, mas agradecendo principalmente a você aqui, Edna Bonfim, Jamile, Antoine Casarino, muitas pessoas que estiveram presentes aqui, fazendo seu comentário, mandando a sua mensagem. Palmas para você. Essas palmas virtuais transfiro para vocês e agradeço muito pela audiência. Estamos com o próximo encontro marcado na segunda-feira, às 21 horas ao vivo, aqui no seu programa ABP TV. Tenham todos uma semana muito vitoriosa. Até a próxima. Agora, sempre que o programa ABP TV estiver ao vivo no Facebook, você receberá uma notificação e poderá acompanhar a transmissão. No fim de cada evento, clique em notificações do live e ative.